Oi, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre o meu trabalho sobre Mahatma Gandhi e a independência da Índia. Quem foi ele? Mahatma Gandhi é um ativista indiano que lutou pelo fim do regime colonial inglês e também lutou pela independência da Índia. Mahatma significa grande alma. Ele nasceu em 2 de novembro de 1869 em Potibadar, numa região da costa oeste da Índia. O nome dele, como ele foi registrado, se chama Mohandas Karamchand Gandhi. O pai dele era o governador da época. A mãe dele, ela teve uma grande influência na escolha de religião de Gandhi, pois ela era devota ao Vishnu, que era o deus hindu. Devido a essa religião, fez Gandhi se casar aos 13 anos com uma garota. Depois de anos de casamento, ele foi para Londres para cursar Direito. Enquanto ele estava em Londres, ele resolveu aprender um pouco mais sobre a religião dele. Quando acabou o curso de Direito dele, ele voltou para a Índia. Ele tentou ramo de advocacia, só que não deu muito certo, pois ele era um pouco tímido. Até aí tudo bem, mas surgiu uma proposta para ele para ir para a África do Sul, onde ele iria trabalhar de verdade. Então ele deixou sua família e foi para a África do Sul trabalhar. E sendo assim, nessa viagem de Gandhi indo para a África, fez ele experimentar algumas discriminações que fizeram contra ele, fazendo ele querer se tornar um grande ativista na defesa dos indianos, pois os indianos sofriam discriminações de autoridades e de povos que vieram da Europa do local. E Gandhi, nessa viagem, ele sofreu um racismo num trem indo para a África. Vou contar a história um pouco para vocês. Gandhi estava na primeira classe, porque ele pagou e ele tem o direito. Até que um homem branco se sentiu incomodado de um negro estar na primeira classe e chamou a segurança do trem. O segurança falou para o Gandhi que ou ele se retirava do trem ou ele ia para a terceira classe, onde era o lugar dos negros. Gandhi, como ficou revoltado, ele se retirou do trem. E foi essa uma das experiências que fez Gandhi querer se tornar um grande ativista, mas tem outras também, fazendo ele querer lutar pelo direito e lutar pela defesa dos indianos na África do Sul. Bom, agora eu vou falar da colonização inglesa na Índia. A Índia ela sempre foi bem atraente para os povos vizinhos, devido às suas riquezas naturais e a sua terra de solo bem fértil. Então, e lá na Índia viviam povos que possuíam diferentes idiomas e diferentes religiões. Com a chegada do Império muçulmano e os europeus fizeram a Índia mudar. Mas em 1600 os ingleses chegaram para colonizar a Índia e comercializar com os indianos, e por lá ficaram. Até que os franceses tentaram colonizar a Índia, só que os ingleses barraram os franceses, causando uma guerra entre eles para ver quem colonizava a Índia. A Inglaterra ganhou e ficou colonizando a Índia. Mudou muito a Índia. Fizeram colégio para ambos sexos, universidades, serviços, entre outros. Mas a Índia estava dividida em duas regiões. Uma onde os britânicos dominavam e outra onde uma família nobre real dominava e possuía todo o poder. Agora eu vou falar da independência da Índia. Gandhi ficou 21 anos na África do Sul. Ele já ficou conhecido por lá por ser defensor dos indianos. Mas em 1914 ele resolveu voltar para a Índia. Só que quando chegou lá, ele tinha outra personalidade. Ele era conhecido pelo país. Então, mas ele só pôde fazer o seu ativismo da independência da Índia em 1919, pois a Primeira Guerra Mundial interferiu isso. Na Índia, Gandhi ficou famoso por criar a lei Satyagraha, onde era uma lei sem violência, onde eles só demonstravam resistência e desobediência civil. Devido a esse papel que Gandhi fez criando essa lei, ele recebeu o Mahatma, o apelido que significa grande alma, por ter ajudado na independência da Índia. Em 1920 e 1940, Gandhi levantou as ações para a desobediência civil, fazendo o povo se levantar contra os dominadores e o domínio da Índia. Isso fez ele ser preso várias vezes pelas autoridades britânicas. A liderança e ações de Gandhi na independência da Índia
transformou em dois principais movimentos. No primeiro movimento, Gandhi pediu para a população parar de comprar roupas dos comerciantes ingleses e produzir para elas mesmas. E Gandhi, como exemplo, começou a levar um tear manual com ele mesmo, que foi estampado logo depois na bandeira do país. O segundo movimento ficou conhecido como Marcha do Sal, onde Gandhi e a população marcharam até o litoral da Índia para extrair sal, pois o governo havia colocado um imposto no preço do sal. A ação de Gandhi seguiu durante décadas. Em meio dessas décadas, houve um crescimento de conflitos entre os hindus e os indianos e os muçulmanos. Gandhi tentou combater a escala de violência, só que a rivalidade entre os dois lados só aumentou. O domínio colonial britânico se encerrou no país, mas a rivalidade entre índios e muçulmanos continuou, causando uma divisão onde a parte dos muçulmanos se chamou Paquistão. Para o final do trabalho, eu vou falar sobre a morte de Gandhi. A separação do país da Índia causou a morte de Gandhi em 30 de janeiro de 1948, causada pelo naturalista hindu Narottam Godse. Godse matou Gandhi alvejado. Godse ele disse que matou Gandhi pois o achava responsável pela separação do país entre a Índia e o Paquistão. Godse foi preso e julgado a sentença de morte. Foi executado em 1949. E esse é o fim do trabalho. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Arthur número 2 do 8º ano. Tchau.